Olá pessoal, sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube, né? E lendo Marx, estava lendo Marx agora há pouco, não é? Os prefácios, não é? Eu tenho a edição do Capital, de número 35, não é? A primeira edição, né, o prefácio é escrito por Karl Marx, ele tenta explicar a sua análise científica e como ele chega, né, ao processo de exploração, né, na crítica à economia política. Da mesma forma, né, ele escreve no segundo prefácio, no prefácio da segunda edição. Já na terceira, ele já não escreve mais o prefácio porque já está morto, né? Ele morre em 14 de abril e o livro, a terceira edição, é publicada em novembro, né? E quem assina é Friedrich Engels, né? Vale lembrar que o Capital é uma obra de Karl Marx, dele, né? Publicada em nome dele, né? Os volumes posteriores, inclusive pós-morte dele, né? Ele deixou só o primeiro volume publicado, o segundo volume, né, organizado, e o terceiro manuscritos, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá? E aí me permitam colocar só um dos valores que Marx publica, né, no livro Capital, tá? O capital variável, né, e o capital fixo. Capital variável e fixo, tá? O capital fixo seria o quê? É o capital que é empregado nos meios de produção, tá? Nos meios de produção, das máquinas, né? Nos insumos que o capitalista usa para a produção de uma determinada mercadoria. E o capital variável é o salário pago ao quê? À força de trabalho, ou seja, ao trabalhador. Esse é variável, tá? Ele não é fixo, ele é variável. Ele modifica de acordo, né, com a extração ou não da mais-valia. Por quê? Se você colocar menos combustível com o objetivo de chegar a um lugar, né, que pressupõe que tem que ter um determinado nível de combustível, você não vai chegar. Tá? Isso é uma lógica, né? Mas você pode sim, no ser humano, extrair o máximo que você puder, né? Porque o ser humano vai aceitar. Por quê? Porque aí está a mais-valia que consegue ser escondida do trabalhador através da alienação. Tá? Então, é somente do trabalho humano que pode ser extraído a exploração, tá? De acordo com o trabalho dele. O ser humano é a peça mais importante no processo produtivo, no entanto, é o único que pode ser tirado vantagem, né? Dele se tira vantagem. Como se tira vantagem? Paga-se de acordo com a necessidade, né, que ele tem para sobreviver, e não com a necessidade, ou não como o valor do que ele produziu. Não é? Se tira a vantagem. Vamos dar um exemplo assim clássico, né? O trabalhador produz 5 mil peças de roupas por dia, né? Dentro de uma fábrica. Mas ele só ganha por uma, ou por duas, ou por 10, não é? Ele não ganha por todas, o valor por todas. Por quê? Porque se ele ganha, não é? Por todas, o capitalista não obtém o lucro excedente que ele sempre tem. E aí, é justo ou não? Né? Vamos analisar essa questão de justiça ou não. As pessoas dizem, mas o capitalista que investe, né? Ele investe, mas se não é o trabalho da classe trabalhadora, ele não lucra. Por quê? Porque é o trabalhador que transforma o insumo vindo da natureza, não é, em alguma coisa que é parte do fetichismo humano, não é? No entanto, ele não é valorizado por isso, tá? Essa extração, né, desse lucro permite que o capitalista, às vezes, embora diga que pague, né, o equivalente ao que ele merece,
o capitalista, ele ganha muito mais do que ele investe, né? E muitas vezes ele vai se tornando o quê? Rico, milionário, bilionário, não é? E o trabalhador continua pobre ou às vezes mais pobre. Por quê? Vai se retirando, né? Principalmente durante crises, não é? O valor, né, da força humana dentro do processo de produção, tá? Então isso é chamado de capital relativo, tá? Se ganha mais ou menos dependendo do capitalista, né? E geralmente se ganha o menos possível, não é? Porque o capitalista quer lucrar o máximo possível. Já que ele não pode tirar do fixo, ele tira do variável, né? Do fixo não dá. Nem mesmo no mundo animal. Vamos dar um exemplo? Se você der menos ração para uma vaca, ela vai produzir mais leite? Não. Se você der menos milho para uma galinha, ela vai produzir mais ovos? Não. Né? Mas se você pagar menos salário ao trabalhador e exigir que ele trabalhe mais, ele vai trabalhar mais. Por quê? Ele depende dessa produção. Ele é racional e depende. A galinha, se não der o milho, ela vai morrer de fome, né? Ou, né, vai comer outra coisa qualquer, né? Mas geralmente vai morrer de fome. A vaca, a mesma coisa. O trabalhador não. Ele, para não morrer de fome, ele vai se sujeitar a ganhar menos, né? Para que o capitalista, né, consiga extrair o maior lucro do seu trabalho. Ele transforma, né, o que é natural em um objeto de consumo. No entanto, ele ganha o menos possível de acordo com a determinação do capitalista, tá? Então, são coisas a serem pensadas, tá? O investimento fixo e o investimento variável, né? O capital fixo, capital variável. Capital fixo é o que é investido nos meios, né, de produção, em toda a compra de meio de produção. Né? Você não pode, por exemplo, colocar óleo, né? Óleo ou combustível numa máquina, menos combustível e fazer ela trabalhar mais. Ela não vai trabalhar. Mas você pode colocar menos salário no olerite do trabalhador e ele vai trabalhar, às vezes até muito mais. Por quê? Pela pressão psicológica e pela necessidade de viver. Por quê? O trabalho é o objetivo do homem. Sem o trabalho, o homem não vive, não ganha, né? Não participa da vida social, não é? E não consegue nem manter a sua prole, ok? É um conceito para se pensar, tá? É aí que isso que se chama mais-valia, né? O conceito de mais-valia é quando o capital variável investido no salário se extrai o máximo de lucro possível, né? Para poder o capitalista enriquecer e o trabalhador continuar pobre. Ok, pessoal? Essa é a minha participação e até a próxima. Quem gostou, deixa um like e eu volto para dizer, né, sobre ideologia de diversos momentos.